Com o avanço da medicina, adiar a morte parece ter se tornado o principal objetivo dos cuidados médicos. Mas quando uma doença incurável nos coloca diante da finitude irremediável da vida, como aceitar que a cura não é mais o objetivo? O Código de Ética Médica orienta que, quando houver um diagnóstico de doença incurável e terminal, os profissionais de saúde devem cuidar do paciente sem aplicar terapias inúteis. E é aí que entram os cuidados paliativos, com um único e grandioso objetivo: reduzir o sofrimento. Hoje a gente vai dedicar a nossa conversa a esses cuidados e às famílias que estejam atravessando o difícil momento de lidar com a despedida. Os nossos convidados são a psicóloga Fátima Giovannini, o geriatra Felipe Guzman e a enfermeira Ingrid Desiderati. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Felipe, eu queria começar com você. A gente vive um momento de prolongamento da vida, né? A medicina trouxe vários tratamentos para várias doenças crônicas e que antigamente levariam à morte rapidamente. Hoje a gente tem um prolongamento disso. Em que momento vai se indicar hoje, com esse quadro, essa realidade de sucesso da medicina, vamos dizer assim, em que momento se indicam os cuidados paliativos, só para a gente poder deixar quem está nos assistindo entender o que são os cuidados paliativos? Cuidado paliativo é uma prática de saúde que deve ser instituída para qualquer doença que ameace a continuidade da vida. Agora, ela vai ter uma importância maior quando se atinge a fase terminal dessa doença ameaçadora da vida. Então, na fase terminal, como você já colocou na introdução do programa, que entra um olhar mais específico, essa necessidade maior de um profissional que trabalhe esteja acostumado com essa área, né? E sem dúvida alguma precisa não só do médico, mas de uma equipe multiprofissional bastante integrada e atenta a essas necessidades. Agora, a primeira vez que eu me vi diante desse termo, cuidados paliativos, durante um certo período eu tive dificuldade de entender como é não interceder em prol de uma possível cura. O que diferencia esse tratamento? Primeiro a gente tem que identificar a doença. O tipo da doença. Eu vou dar um exemplo, digamos um DPOC, né? Um paciente que tem enfisema, que é uma doença que ameaça a continuidade da vida. Esse é um exemplo, como você colocou, que é também uma doença crônica, não só como câncer. O câncer foi o principal deles e que trouxe essa discussão à tona do cuidado paliativo. Agora, DPOC, a insuficiência cardíaca, são outras condições também de saúde que, uma vez que você identifique e faça esse diagnóstico, você vai perceber ali que a cura já não tem mais como ser oferecida. O paciente vai vir a falecer proximamente. Isso é um dado Isso. real? Quando a gente faz o diagnóstico, essa pergunta é ótima, porque quando a gente faz o diagnóstico da fase terminal de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida, a gente sabe que tem uma expectativa de vida mais reduzida, que podem ser de meses a poucos anos, sabe? Então, por isso que é importante esse olhar paliativo na fase terminal, que a gente sabe que a expectativa de vida está curta. A gente não tem como dizer quantos dias, quantos meses, ser preciso nisso, mas a gente tem uma ideia e que é importante aplicar esse cuidado, né? Isso, e aí a gente tendo a ideia dessa expectativa de vida, a gente consegue organizar melhor esse plano de cuidado para amenizar o sofrimento. E aí, no caso, entra a psicologia, né, Fátima? Em que momento e como chegar para essa família e apresentar os cuidados paliativos? O psicólogo entra em todos os momentos dos cuidados paliativos, né? Na realidade, o que acontece é que o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença incurável, ele interrompe um projeto de vida de um paciente e ele interrompe também um projeto de vida da família. Então, a comunicação do diagnóstico ou a comunicação do prognóstico, especialmente no momento, como o Felipe falou, que é o momento de atestar a incurabilidade da doença, a terminalidade, é um divisor de águas na vida desse paciente e da família. Então, o psicólogo entra apoiando, dando suporte, dando escuta e acompanhando esse percurso, tanto do sujeito doente quanto da família. E muitas histórias que você deve acompanhar, né? São muitas histórias. E a cada trabalho é um trabalho único, é uma escuta única. Com cada paciente você faz um trabalho que às vezes é um trabalho quase que da ordem de uma invenção. A gente vai criando ali o que é possível fazer com aquela história em particular.
particular, com aquele paciente em particular. E com uma família também, né? E com a família. Porque a família nesse momento está super demanda próxima, muito, né? e precisa ser cuidada também, não é só o paciente. Ingrid, quero te agradecer, em especial você estar aqui, né? Você teve a perda do seu pai muito recentemente, além de ser enfermeira e ter essa experiência profissional, você acabou de vivenciar os cuidados paliativos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi isso e se fez diferença para você ser profissional de saúde, conhecer essas histórias anteriormente. Na verdade, quando a gente é da área da saúde, a gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho, nunca na nossa casa, né? Então, é muito mais fácil lidar com um paciente do que com um parente. E no meu caso, foi um parente muito próximo, um pai. Meu pai faleceu tem um mês, ele teve cuidados paliativos durante 4 a 5 meses. Ele já era tratado em casa, domiciliar, e até que em uma semana desses cuidados, ele teve a internação no INCA de Vila Isabel, que é o INCA 4. Se não fosse a psicologia, se não fosse os enfermeiros, os técnicos, o paciente e até mesmo os acompanhantes não teriam estrutura. Eu acho que ali deixa de ter aquele contato profissional para ser mais social, onde você se importa com o outro, você percebe aquela importância. Eu, como como enfermeira de emergência, eu tenho um outro olhar. Eu tento resgatar um paciente, a gente tenta preservar aquela vida a qualquer custo. E onde a gente percebe que um paciente paliativo, se a gente pensar nessa individualidade de querer ele sempre com a gente está sendo egoísta, porque vai postergar aquele sofrimento, aquela doença, que a gente sempre sabe que não tem muito o que se fazer. Esse finalzinho que ela falou é muito interessante, não tem muito o que se fazer. Lembrar que é para a doença, né? Para a doença realmente uma doença grave que chega na fase terminal. Portanto, está muito claro do ponto de vista científico que não tem um tratamento curativo para resolver a doença. Mas para aquela pessoa que sofre, para a sua família, a Fátima está aqui, não vai me deixar mentir, tem muita coisa para ser feita. E a Ingrid, sem dúvida alguma, ela pode trazer essa vivência dela, que quando a gente recebe o cuidado paliativo apropriado, é claro que vai existir o sofrimento, mas ele vai ser muito menor. E a gente vai conseguir olhar para a vida de fato, né? Não só para a dor da morte. Porque quando a gente reconhece que a morte está próxima, a gente tende a se prender muito na morte e na dor. Mas é ter a vida, né, para ser vivida e plenamente. Então, isso que a gente tenta promover, para que possa se olhar mais para a vida, mesmo com dor, mas que possa ainda viver plenamente. Agora, Fátima, a Ingrid comentou que o pai dela não tinha pleno conhecimento de que estava por vir a morte, né? Assim, próxima. A família, me parece que nesse caso, segura um peso muito grande de estar ali forte do lado desse paciente. Como é que envolve-se a família nesse cuidado? Cuida-se da família? Na realidade, a família não tem que necessariamente se mostrar forte para o paciente. Ao contrário, muitas vezes, quando a família consegue mostrar a dor dela, trocar, dividir com o paciente, dividir com a equipe, o paciente se sente mais legitimado na sua dor. Ele se sente mais à vontade para falar da sua dor, para falar do seu sofrimento. Porque o que acontece é que não existe um paciente que esteja morrendo, que esteja muito próximo da morte e que não perceba, que não saiba disso. Ele sabe. O que acontece é que muitas vezes ele não tem com quem discutir, com quem dividir isso, e isso pode causar um sofrimento ainda maior. Então, na realidade, o que a gente faz é tentar ampliar, abrir, filtrar um pouco melhor essa comunicação para que ela flua. Porque o paciente, nessa fase final, quando ele se vê diante da morte, ele percebe a quantidade de situações que ele precisa ainda resolver. Então, muitas vezes são resgates familiares, são resgates sociais, situações que precisam ser ditas. Então, é um momento muito rico e de muita intensidade no viver. E é em torno disso que a gente trabalha. E a gente vai dando esse suporte para a família também. A gente vai tentando identificar como é que essa família se organiza, quem é esse paciente, qual o lugar que ele ocupa nessa família, qual é o estilo de relação com essa família, qual é o estilo de comunicação que essa família tem, para a gente poder ir abrindo e trabalhar de uma forma muito intensa, porque às vezes o tempo é curto.
Como é que você se sentiu, Ingrid? O meu pai se enquadra em todos esses quadros que ela acabou de citar. Ele era, na verdade, meu padrasto, me criava desde os 7 anos e tinha filhos de outro casamento, onde eles todos eram brigados, eles não se falavam. Então, quando o médico chegou para mim, para minha mãe, contando que, olha, o tempo está se esgotando, ele está ficando mais fraco, a doença está tomando conta dele. Se vocês tiverem alguma coisa para resolver, esse é o momento. E foi onde eu chamei os filhos para que tivessem tempo de se despedir dele. E foi aonde tipo, ele relaxou. Onde ele falou assim, agora eu posso ir tranquilo. A minha passagem está ali. Eu já posso ir porque eu já resolvi tudo que tinha para resolver. E foi depois dessa sensação de alívio que ele teve, que ele realmente caiu em si, que a doença tipo, já tinha tomado conta dele e que ele não tinha mais o que fazer, que a missão dele estava cumprida. E foi, no entanto, que isso para ele foi primordial, porque eu sentia que o que prendia ele era o fato de ele ter coisas a se resolver ainda, coisas pendentes. E no final, como ele era muito apegado à minha mãe, que era um casamento também já de anos, a minha mãe não conseguia mais ficar perto dele, porque ela só chorava. E ele ficava para ela e falava, eu não quero que você chore, eu quero que você fique bem. Eu tô bem, eu não tô sentindo nada. Então, eu quero você bem. Então, eu dividia muito, porque como eu sou enfermeira, eu tinha aquele lado mais frio na frente, né? De ficar aquela, não, você tá ótimo, estamos tranquilo, daqui a pouco você vai para casa. E a minha mãe passava aquele lado mais passional. Então, às vezes, ele ficava assim, eu não quero você não, porque você é muito seca, você é brava, ela faz tudo que eu quero. Então, tinha aquela divisão onde tinha uma que afagava mais ele, dava aquele afago, e aquela outra que falava assim, não, tem que comer, tem que se cuidar. Alguém tem que fazer... Eu tinha que ser a mãe, no caso, né? Tipo, agora, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Agora, um depoimento super rico esse que você está trazendo, Ingrid. A gente, na verdade, também foi ouvir, porque é muito difícil conseguir trazer esse depoimento de famílias que estão vivenciando naquele momento essa dor toda, né? Mais fácil encontrar uma pessoa depois dessa vivência, né? Depois de ter digerido essa vivência para contar como você está fazendo. Então, a gente foi ouvir alguns profissionais de saúde que a gente vai conhecer no próximo bloco. Então, daqui a pouco, nós vamos ouvir o depoimento de profissionais que fazem dos cuidados paliativos uma lição de vida. A gente volta num instante, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre cuidados paliativos. Quem lida com os cuidados de pacientes com doenças sem perspectiva de cura acaba encontrando um novo significado para essa fase da vida. A gente foi ouvir um pouco dessa experiência. A morte é um assunto que a maioria das pessoas não gosta de falar. Na verdade, a gente só pensa nela quando recebe um diagnóstico médico. Por mais que a gente se esconda, deixar de existir é tão natural quanto existir. E quando ela vem, os últimos dias não precisam ser de sofrimento e de dor. Não ter cura não significa não ter tratamento, né? É muito comum os pacientes e as famílias, eles pensarem que não se tem mais nada para fazer por eles. E em cuidado paliativo a gente tem muito a oferecer, né? A gente não tem só o cuidado físico, a gente tem o cuidado espiritual, o cuidado social. Então a gente tem uma gama de possibilidades de ofertar para esse paciente um cuidado que trate não só dele, que trate da família, que trate das emoções. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. O foco do cuidado paliativo é dar qualidade de vida a um doente que tem uma doença crônica, que não tem a possibilidade de cura, e também garantir que ele possa viver o tanto quanto possível com qualidade de vida, né? Nós temos uma cultura de que a morte é algo que a gente precisa vencer, e quando a gente entende que o cuidado paliativo ele é uma modalidade que vai dar uma dignidade para o doente mesmo no momento da morte, então essa situação de que a morte precisa ser vencida já fica um pouco de lado. Como vai lidar profissionalmente com a morte? Lidar profissionalmente com a morte não é algo que seja tão fácil, né? Eu acho que nós somos seres humanos, então nós temos as nossas limitações e nós também fazemos os nossos mecanismos de enfrentamento.
Então, eu acho que são experiências muito individuais, né, de cada profissional, esse lidar com a morte. Isso vai depender muito do quanto você está preparado para lidar com a sua própria morte, que é algo que a gente não faz essa reflexão. Acaba que a gente cria um vínculo muito forte com esses pacientes que estão em cuidados paliativos e a enfermagem acaba tendo um papel muito grandioso, porque nós acabamos nos tornando a referência para esse paciente, porque a gente vê a morte todos os dias, não é fácil. Trabalhar com um paciente que está em cuidado paliativo sempre traz experiências que são muito marcantes e que vão efetivamente te permitir conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais daquilo que você pode dar para o outro. Pensando na questão de uma paciente, né, em especial, que eu atendi alguns anos atrás, essa paciente era uma paciente que tinha um câncer de cabeça e pescoço, então ela tinha uma língua protusa, né, projetada, edemaciada, e ela não conseguia se comunicar verbalmente, ela não conseguia falar. E fiquei me questionando como eu poderia me comunicar melhor com essa paciente. Então, eu, pensando em uma estratégia, propus a ela que ela desenhasse, né? Que ela, de alguma forma, representasse através do grafismo, do desenho, o que ela queria me dizer, o que ela queria expressar em relação aos sentimentos dela. Chegou um dia, ela me olhou no fundo dos meus olhos e eu sabia o que ela queria me perguntar. Ela queria me perguntar sobre a morte dela. E ela me perguntou, né, fez essa pergunta: eu vou morrer? Né? E nesse momento eu olhei para ela, né, e eu respondi que nós duas sabíamos o que vinha se passando, o que vinha acontecendo, que a doença estava avançando sim, mas que a única coisa que eu poderia garantir a ela, certificá-la, é que eu estaria ao lado dela e que ela sabia disso, como eu vinha me mostrando presente e constante ao lado dela nos últimos dias. Quando a gente vê que, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de todas as consequências que a incurabilidade do câncer traz, né, famílias e pacientes ainda nos conseguem trazer algo de positivo ou nos dar uma lição de vida. Eu acho que a minha missão é promover um pouco de conforto para essas pessoas. Algo que me gratifica muito é saber que eu faço diferença na vida desses doentes. Saber que o nosso trabalho, ele pode garantir efetivamente a qualidade de vida desse doente, ele pode garantir o controle efetivo dos sintomas da doença e pode proporcionar uma morte digna. Estamos de volta conversando sobre família e cuidados paliativos. Com a gente aqui no estúdio, a enfermeira Ingrid Desiderati, a psicóloga Fátima Giovannini e o geriatra Felipe Guzmán. Gente, a matéria trouxe algumas questões assim, que a mim tocaram bastante, que é essa convivência continuada desses profissionais com a morte e com a família num estado extremamente delicado, né? E me chama a atenção a última fala ali da enfermeira, assim, trazer uma morte digna, proporcionar uma morte digna para esse paciente e para a família que o acompanha. Conviver com a perda continuadamente, os três aqui são profissionais de saúde, né? Que aprendizado se traz para a própria vida ali? Ela também fala disso, né? De olhar o paciente e aprender sobre si próprio. É lindo isso, né? Todas essas falas dos profissionais agora reforçam o quanto a gente precisa ter o cuidado com a equipe em cuidados paliativos. Por isso que a gente fala, a gente cuida do paciente, a gente cuida da família, mas a gente precisa cuidar também dessa equipe, porque é uma aprendizagem, é como a enfermeira falou, a gente aprende a cada dia o que mais a gente pode fazer pelo outro, o que é possível, e a gente também se vê nas suas próprias dificuldades, repensa a própria vida, então é uma aprendizagem constante, cada paciente traz alguma coisa para a gente, e eu acho também que o cuidado paliativo é uma prática que quebra um pouco esse paradigma de que o profissional de saúde não pode se envolver com a família, não pode se envolver com o doente. Ao contrário, não se envolver é perigoso. É importante que se envolva, é importante que o profissional reconheça as suas emoções e dali tire algo também para a vida dele. Como é que é para o médico, doutor Felipe, assim, vivenciar essa história do cuidado paliativo? Você acha que tem diferença para o enfermeiro que está ali no trato mais diário? É uma transformação, né? Porque quando a gente resolve se dedicar ao cuidado paliativo, é como se a gente tivesse que fazer uma lavagem cerebral do que a gente aprendeu. Porque a gente aprende que a morte é o fracasso, né? É o fracasso do tratamento.
Tantas vezes vocês já devem ter reparado em filmes que tem médicos que saem do centro cirúrgico, que vão comunicar a notícia do falecimento desse paciente de cabisbaixo, com aquela sensação de fracasso. É isso que a gente aprende na nossa faculdade. Então, se a gente não passa, como eu comentei antes, a olhar para outros tipos de recompensas, né, do tratamento, como uma família mais aliviada, um familiar podendo se despedir nessa fase final, a morte digna, com menos sofrimento. O que é a morte digna? Isso é muito individual, mas que se eu consigo oferecer um alívio da dor, se aquela dor é muito intensa e eu passo ela para uma dor mais branda, isso já traz mais satisfação e eu consigo perceber que aquele alívio de sofrimento, seja ele físico, emocional, né, seja ele social, até espiritual, aquilo para mim já me traz alegria, já me traz satisfação para seguir tocando. E sem dúvida alguma, o que a Fátima comentou, a gente precisa se cuidar, né? Porque a gente está ali se deparando, então a gente precisa olhar para a nossa finitude também. Então, isso, como você perguntou antes, a gente vai aprendendo o tempo todo, porque isso é um exercício diário. Então, agora que eu fiz cuidado paliativo, aprendi tudo sobre a morte. Né? Mentira, vai aprender com cada história, né? Vai aprender com cada história, vai aprender com a sua história, cada dia, um exercício diário. Né? Eu acho que essa é a grande aprendizagem da gente, é esse lidar com a morte diariamente. Não tem como a gente fingir que ela não existe, ela está ali. E realmente incluir a morte na vida traz todo um novo significado para as nossas vidas também. E para alguns ela chega de aviso, né? Para outros é súbita, no caso de uma urgência, uma emergência, ela é muito súbita. Agora, Ingrid, você comentou uma coisa que me chamou a atenção, que é que você foi a forte da família justamente porque trabalha com isso. Agora, ali no seu trato, no dia a dia, essa experiência com seu pai, você hoje, o seu olhar para a família mudou alguma coisa? Quando a gente entra para a área da saúde, a gente sempre pensa que a gente não vai ser aquele Superman, Mulher Maravilha, né? Que a gente vai conseguir levar tudo numa boa, que não, a gente não vai misturar as coisas da porta para fora, vida que segue. Mas você se apega tanto aos pacientes que você tem, quando você passa a vivenciar também. Que foi o meu caso. De um mês para cá, eu passei a ter um olhar diferente até mesmo com os meus pacientes. Porque é uma família que precisa de apoio, é um paciente que quer uma morte digna, que morte digna para muitos é o quê? Ter um enterro bonito, e não é nada disso. É você ter tempo de se despedir, é você ter alguém que chega ali que não vai simplesmente, olha, estou trocando o seu soro, vou pegar uma veia, e sim, o senhor está bem hoje? O senhor está se sentindo melhor? Segurar na mão, né? Fazer o contato, e isso, né? Na faculdade, pelo menos eu aprendi, que a gente não deveria tocar, porque o paciente pode interpretar de uma maneira diferente. E se você não toca, o paciente se sente diferente, porque eu tenho alguma coisa que pega, poxa, ela é tão sisuda. Então, aquele tocar, aquele pegar de mão, muda o dia daquele paciente. E você percebe isso no decorrer. Fora que aquele corredor ali, impossível não lembrar. Era um ponto de encontro de todos os acompanhantes. E você acaba se confortando com a dor do outro. Tinha pessoas mais jovens que estavam mais debilitadas do que o meu pai, tinham pessoas mais velhas que estavam menos debilitadas do que o meu pai, então ficava aquela troca, não, o meu tem tanto tempo, mas o meu já está assim. Então você se conforta com a dor do outro. Você saber que o outro também está sentindo a mesma dor, né? Que alguém reconhece a tua dor. Você aprende com a dor, né? Que você aprende a viver melhor sabendo que a dor está ali. E é inevitável. E quando o profissional de saúde se coloca no mesmo patamar que a pessoa que está sofrendo e a família também, porque eu também tenho dor, eu também tenho as minhas dificuldades. Aí foi o que a Fátima falou, o canal de comunicação se abre e as verdades podem ser ditas, né? Porque a gente tem uma tendência a fugir dessa verdade. Mas a gente pode se deparar, colocar essa verdade em pauta, que é o final da vida, e quando a gente traz esse assunto de forma mais natural, mais espontânea, já tira o peso, sabe? E quantas coisas podem ser elaboradas a partir disso, a partir da verdade. Eu estou lembrando aqui de uma paciente que eu acompanhei durante um tempo, era uma paciente jovem, de 30 anos, e ela tinha 2 filhos muito pequenos. E o desejo dela, a preocupação dela era como é que eu vou
conversar com os meus filhos. Como é que eu vou orientar os meus filhos? Eles vão entrar na adolescência e eu não vou estar mais aqui. E aí todo o atendimento da psicologia era estar ao lado dela escrevendo cartas. Ela era analfabeta, ela não sabia escrever e ela ia me ditando cartas de como ela queria orientar os filhos. Então, era carta para a filha, era carta para o filho, depois se estendeu a carta para a mãe, a carta para o pai, para os padrinhos. Então, todo atendimento, toda a elaboração que ela estava fazendo, ela fez ali através desse ditar as cartas. E que lindo. Eu ia justamente pedir para você trazer uma história de algum paciente seu. É bonito isso, porque, na verdade, ao escrever, ela está ali não só maturando a ideia da partida dela, né? Mas também deixando um registro para os filhos. Ela tinha muita preocupação dos filhos seguirem um caminho errado quando entrasse na adolescência. Então, ela queria deixar o que ela pensa da vida, as orientações, né? Então, queria pedir para vocês uma coisa bem rapidinha, assim, para a gente finalizar o programa, uma sugestão para alguém que esteja ouvindo a gente hoje, que esteja vivenciando esse momento tão intenso. Doutor Felipe, o que você costuma dizer para uma família nesse momento? Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de passar a sua dor, que eu vou dividir. Mesmo que eu não consiga resolver essa dor, eu vou estar com você para tentar reduzir ao máximo. E vamos caminhar juntos, né? A gente vai encontrar juntos essa solução, porque a solução é individual. Encontrar esse caminho. Ingrid, para encerrar. Que a morte não é o fim. Normalmente as pessoas têm essa visão de que acaba ali e não é bem assim. Você está proporcionando muitas das vezes um acalento para aquele que está sofrendo tanto com a doença. É um caminho, né? A morte é um caminho. Uhum. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a vocês, parabenizar pelo envolvimento. Eu acho que é uma profissão linda e às vezes muito dolorida, né? Mas que dá muito conforto para quem está precisando. A Ingrid vivenciou isso agora, sabe melhor que ninguém, né, Ingrid? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no Canal Saúde. Obrigado. E obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Na nossa página no Facebook você pode rever o programa, mandar sugestões de assuntos e dar lá a sua opinião. Curte a gente lá, compartilha a sua história. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!